Oi pessoal, eu acho que é importante me apresentar antes de falar um pouco do tema que eu estou aqui hoje para conversar com vocês. Eu sou a professora Maria Antônia Ramos de Azevedo, tenho quase 30 anos do exercício profissional de ser professora. Durante essa minha trajetória eu fui professora em todos os níveis de ensino e também tive cargos de gestão no processo de formação de professores e de gestores. Atualmente eu tenho pesquisado bastante sobre a dinâmica de como é que a gente pode qualificar o espaço universitário. E dentro dessa discussão eu tenho que trazer para vocês algumas reflexões sobre um campo epistemológico recente, que é justamente a pedagogia universitária. Por que a pedagogia universitária? A universidade é um espaço formativo. E sendo um espaço formativo, é necessário que a gente entenda que a função é produção de conhecimento, divulgação científica e formação de pessoas. Atrás de tudo isso, existem pessoas que também têm um grande desafio de fazer com que isso aconteça de forma muito mais precisa e muito mais eficiente. Nesse sentido, quando a gente fala de universidade, a gente tem que entender que professores precisam desenvolver uma capacidade fantástica de formar bem seres humanos. E a pedagogia traz essa dimensão da formação e, consequentemente, dos processos de ensino-aprendizagem. Quando eu vou para a universidade, esse campo epistemológico chamado pedagogia universitária, ela acaba sendo muito recente no contexto brasileiro, né? Mas ela tem uma função absolutamente fundamental. Por que eu digo isso? Porque muitos professores universitários que assumem a docência universitária, eles muitas vezes não têm a capacidade e nem a competência da docência, porque eles acabam se constituindo excelentes pesquisadores, mas muitas vezes não adentram ao campo de se pensar a docência com qualidade. Penso que a pedagogia universitária, então ela chega ao Brasil também com uma dimensão muito próxima àquilo que a gente entende como qualificar melhor o trabalho do professor. E quando a gente pensa nessa discussão, vem logo à nossa cabeça a ideia da docência universitária, ou consequentemente a didática, né, como um campo que pode contribuir para os processos de ensino-aprendizagem. Mas eu penso que quando a gente está discutindo a universidade, não adianta apenas a gente pensar nesse indivíduo trabalhando com conhecimento num determinado espaço, ou o ensino, ou a pesquisa, ou mesmo a extensão. Quando a gente pensa na universidade, a gente tem que pensar justamente na importância da indissociabilidade. E pensar em indissociabilidade não pode estar desvinculado em nenhum momento de aspectos fundamentais daquilo que se constitui um espaço de profissionalização da docência. Assim, a pedagogia universitária não é apenas um campo, no meu ponto de vista, que vai atuar diretamente com a docência ou com a didática, mas ela pode abranger outras discussões. Posso afirmar isso que atualmente eu tenho um grupo de pesquisa, um grupo de estudos e pesquisas em pedagogia universitária vinculado ao CNPq. E nesse grupo de pesquisa eu tenho avançado um pouco nesses debates e tenho trazido aspectos que eu considero também fundamentais quando a gente discute pedagogia universitária. Hoje meu grupo de pesquisa, que se intitula GEPU, ele trabalha com 4 grandes vertentes. E essas 4 grandes vertentes, elas tentam abranger aspectos que não ficam apenas configurados no espaço da docência do professor no contexto de sua sala. Então a gente percebe que um professor universitário, para desenvolver a sua professoralidade e, consequentemente, desenvolver a sua profissionalização, ele precisa ter garantido na universidade espaços formativos. A universidade precisa investir e precisa desencadear no seu projeto pedagógico e no seu projeto institucional espaços de formação permanente da docência. Porque os professores precisam se profissionalizar e, consequentemente, desencadear um profissionalismo com muito mais competência. Então esse é um aspecto fundamental. Um outro grande aspecto fundamental é que eu preciso entender como é que se dá a organização do trabalho pedagógico. Entender que esse professor, independente de dar cursos de bacharelado ou licenciatura, eles têm que trabalhar toda a dimensão da proposta política pedagógica dos seus cursos. E como é que esses cursos estão organizados? Qual é a matriz curricular desses cursos? Como é que esses cursos estão desenhados? Como eu posso propor inovações curriculares, estando elas absolutamente vinculadas às inovações pedagógicas? Porque você já sabe, como eu, que não adianta simplesmente a gente pensar numa inovação pedagógica se nós não temos desencadeado um desenho de propostas de formação de cursos onde existe uma visão muito mais disciplinar do que muito mais interdisciplinar de desenvolvimento de conhecimento. Um outro aspecto fundamental é entender dentro da universidade como é que essa universidade produz linguagem, produz experiências,
Que experiências formativas são essas? Que articulação ensino, pesquisa e extensão se pode de fato realizar? Se os projetos pedagógicos dos cursos têm essa dimensão absolutamente fundamental. Como é que essas diferentes linguagens de pensar, de fazer e de construir conhecimento pode ser desencadeado, pode ser desenvolvido? E, consequentemente, a própria subjetividade, que faz parte desses campos tão interessantes e que muitas vezes não são valorizadas pelas outras áreas e pelas outras ciências. Um outro pilar fundamental e não menos importante, quando a gente discute a pedagogia universitária, é entender que a pedagogia universitária também trabalha e precisa olhar para a gestão universitária, precisa entender as políticas públicas que envolvem as universidades brasileiras, precisa entender como é que esses currículos devem ser organizados, qual é a melhor forma e o melhor encaminhamento de trabalhar com gestão de pessoas e gestão de projetos. Então, a pedagogia universitária também precisa adentrar esse espaço e fazer com que a gente possa desencadear processos diferenciados e valorizados no sentido de fazer com que as pessoas tenham um maior domínio teórico-conceitual, mas ao mesmo tempo sejam profissionais competentes nos diferentes áreas de conhecimento. Eu acho que é isso por enquanto. Um beijo.